Boa noite a todas e todos que estão participando aqui dessa nossa aula aberta, né? Os desafios nos cuidados capilares. Imagino que tenha bastante gente aqui querendo aprender bastante sobre como cuidar dos seus cabelos, né? Desses desafios que tem por trás, de entender mais sobre os produtos. E hoje a gente vai falar exatamente um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, a gente vai falar dos desafios de vários pontos de vista, tanto do ponto de vista do consumidor, quanto do cientista, do formulador ali, quanto até do marketing das empresas. Então, se você conhece alguém que se encaixa aí nas dúvidas, digamos assim, em termos de algum desses pontos de vista, não deixe de mandar o link lá também para a pessoa poder assistir, poder participar aqui com a gente, tá bom? Então, vamos começar aqui. Para a gente começar, antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sei que tem bastante gente que talvez já nos conheça, né, do nosso perfil do Instagram e tudo mais, mas tem muita gente que deve ser nova ou novo também. Então, quero me apresentar aqui antes da gente começar. Bom, essa aqui é a minha formação, né? Eu tenho bacharelado e licenciatura em Química pela Unicamp. Nessa época, eu comecei a trabalhar com polímeros e surfactantes. Na verdade, aí eu fiz o meu doutorado também em Ciências pela Unicamp. Depois, nessa época, eu fiz também um estágio, um sanduíche na Universidade de Lund, na Suécia, onde eu trabalhei bastante com polímeros e surfactantes, que são super importantes aí para os cosméticos. Depois eu trabalhei com nanopartículas na Espanha, nesse centro que é realmente referência na área de nanotecnologia, e desde 2015 eu sou professora no Departamento de Química da PUC-Rio, onde eu coordeno o MN Lab. Então, eu coordeno esse laboratório, que vou falar um pouquinho dele para vocês, onde a gente faz bastante pesquisa que tem aplicação também na área de cosméticos, e recentemente eu fui agraciada também com esses reconhecimentos de produtividade em pesquisa, né, pela FAPESG, o jovem cientista do nosso estado, o jovem pesquisador fluminense. Enfim, mas o que eu acho mais importante eu falar aqui para vocês é como eu guio o meu trabalho, que eu guio através assim de uma missão pessoal mesmo que eu tenho, que é de levar a ciência para fora dos muros da universidade. E esse projeto que a gente está fazendo aqui hoje tem muito a ver com isso. Então, obviamente, eu trabalho dentro da universidade, né? Trabalho na PUC-Rio, para quem não conhece, esse é o nosso edifício principal. E na PUC-Rio, para quem também não sabe, é uma universidade que foi eleita, né, atualmente está como a sexta colocada entre as universidades brasileiras, a primeira do Rio de Janeiro, primeiro lugar no Brasil em internacionalização. E dentro da PUC-Rio, a gente fica no departamento de Química, onde tem o laboratório que eu coordeno, né, e onde eu também trabalho com o meu grupo, porque a gente nunca trabalha sozinha, né, e esse aqui é o nosso grupo, o Laboratório de Macromoléculas e Nanopartículas, e, enfim, o nosso grupo acredita muito que a ciência fundamental, a ciência básica, é importante para a ciência aplicada também, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, né, da aplicação realmente nos cosméticos capilares e tudo mais. E a fisicoquímica de colóides, que é a nossa área de trabalho, ela pode ser usada como um caminho para as duas ciências, né, básica e fundamental, básica e aplicada, desculpa, percorrerem juntas, né, lado a lado. Então, por isso que a gente tem aplicações não só na área de cosméticos, mas também em petróleo, a gente tem aplicações também em catálise, em diagnósticos, enfim, o foco é a fisicoquímica de colóides aqui que nós estudamos. Além da nossa pesquisa, a gente desenvolve um trabalho de divulgação científica, de novo nesse intuito de levar a ciência para fora dos muros da universidade. Não sei se vocês já conhecem, mas esse é o nosso perfil no Instagram. Essa fotinha aqui está desatualizada, porque a gente já está agora com quase 17 mil seguidores, acho que está 16,8 por aí. E se vocês ainda não conhecem, convido todo mundo a ir lá. Inclusive, eu sei que tem gente que quando está assistindo a aula, gosta de postar no Instagram, né? Se vocês forem fazer isso, marca o nosso arroba também, para depois a gente poder recompartilhar. E nesse arroba aqui a gente faz, na verdade, divulgação científica. Então, a gente fala das nossas pesquisas, mas a gente tira muitas dúvidas. Inclusive, hoje a gente estava respondendo uma caixinha de perguntas justamente sobre questões relacionadas à química dos cabelos.
A gente fala de várias coisas da química do nosso dia a dia, então é muito legal, né? Como, ó, esse post já é um pouco antigo, né? Porque aqui está desatualizado, mas que a gente fala como que o milho vira pipoca. Então, curiosidades de como que a química está presente no nosso dia a dia. E, por fim, uma outra forma também que a gente tem de levar a ciência para fora dos muros da universidade é interagir com empresas, né? Então, a gente tem feito treinamentos e cursos em company em várias empresas diferentes, tanto empresas de cosméticos quanto empresas que fornecem matérias-primas para os cosméticos e até de outros segmentos também, né? Que a maioria que eu estou mostrando é de cosméticos. Aqui foi tudo antes da pandemia, aí depois da pandemia a gente já começou no formato online, né? Mas a gente também teve essa daqui, por exemplo, é uma empresa já na área de agroquímicos, enfim, e a gente também atua em alguns eventos para nos aproximarmos também de outros pesquisadores, de outras pessoas da área de química, como foi esse mini curso de cosméticos da SBQ Rio em 2019. Essa semana a gente vai voltar com um evento presencial com alunos daqui da PUC também, enfim, a gente tem essa interação. Mas vamos lá, vamos falar aqui do nosso assunto de interesse, né? Os desafios dos cuidados capilares aqui. Então, nessa aula, nós vamos falar de 3 desafios principais, certo? Então, na verdade, não de 3 desafios principais, mas de 3 tipos de desafios, né? Ou para 3 grupos diferentes, talvez a gente possa dizer assim. Um deles é o desafio para o consumidor, né? Por quê? Porque acho que consumidor todo mundo acaba sendo aqui de uma forma ou de outra, não é mesmo? E aí a gente, deixa eu só colocar aqui uma coisa, pronto. A gente, ainda que eu seja, sei lá, cientista, enfim, eu também sou consumidora de produtos cosméticos, também quero cuidar do meu cabelo, na verdade. Então, nós como consumidores temos vários desafios ao escolher os produtos adequados para o nosso cabelo, porque o meu cabelo é diferente do seu cabelo, ou ainda que ele fosse igualzinho, talvez o seu gosto seja diferente do meu. Então, como a gente acertar na escolha do produto? É um desafio grande aí, né? Outra questão é o desafio dos cientistas para realizar a pesquisa, o desenvolvimento de novas formulações para atender a todos os gostos, a todos os públicos, a todos os tipos de consumidores que existem, que são muito variados. E por fim, a gente vai falar também dos desafios do marketing, né, das empresas. Por quê? Porque existe um certo desafio em se comunicar de uma forma assertiva com os consumidores, de realmente conseguir colocar ali na propaganda e na embalagem o que é a promessa, né? A gente fala o claim, né, que na verdade seria a alegação daquele produto e de uma forma que o consumidor que é leigo entenda, porque ele vai traduzir basicamente aquilo que os cientistas colocaram no produto, mas ele tem que colocar numa linguagem acessível para o consumidor entender. Então, a gente tem vários desafios aqui. Só que para a gente pensar um pouco antes, refletir sobre esses desafios, antes de mais nada, eu quero convidar vocês a entrarem aqui no Mentimeter. Não sei se vocês conhecem, mas aí eu vou pedir aí para o pessoal. Eu sei que às vezes tem gente que está assistindo no celular, aí é ruim porque tem que sair daqui para entrar no celular, nesse outro site, mas quem conseguir, entrem nesse site aqui, ó, www.menti.com. Eu vou mudar aqui o compartilhamento de tela para mostrar o código que vocês vão ter que colocar. Só um momento. Acredito que já está aparecendo aí para vocês, né? Então, se vocês entrarem nesse site, www.menti.com, vocês podem usar esse código aqui, 3974-9508, e aí vocês vão entrar aqui para a gente fazer uma pesquisa aqui de opinião, digamos assim, para eu saber um pouquinho o que vocês acham, né, a respeito de alguns detalhes. Então, a primeira questão que eu vou pedir para vocês se responderem aqui para mim é sobre o cabelo de vocês. Então, vocês podem arrastar aqui, ninguém respondeu por enquanto. Vocês podem arrastar aqui para dizer, olha, meu cabelo é com curvatura. O que eu quero dizer com curvatura? Se o seu cabelo for super liso, você coloca pouco.
Se ele for mais cacheado, ou quanto mais cacheado ou encaracolado ele for, você vai colocando mais para cá. Se a raiz é oleosa, você coloca mais para cá. Se ela for pouco oleosa, desculpa, você coloca aqui. Se for muito, você coloca para cá. E assim por diante. Tá? Então, coloquei 5 questões aqui, né? 5 parâmetros dos cabelos que a gente pode ter. O seu cabelo tem procedimento químico? Tem gente que às vezes já fez alisamento, descoloriu, pintou, fez várias coisas ali. Tem gente que às vezes não fez nada. Então, vocês arrastam aí de acordo com aquilo que você fez aí no seu cabelo, que eu quero saber. Deixa eu só ver aqui. Para mim, eu não sei porquê. Estou vendo com baixa qualidade aqui no YouTube, mas eu espero que para vocês esteja tudo bem. E, enfim, estou vendo as respostas. E aqui, gente, já está aparecendo um pouco do resultado de vocês. Então, isso daqui seria a média, né? Porque aqui eu coloco o resultado indo de 0 a 10. Então, a gente vê que fica tudo muito ali na média. Mas está vendo essa curva aqui no fundo? Ela mostra como se distribui. Olha como tem gente de tudo quanto é tipo de cabelo, né? De curvaturas muito diferentes. Tem gente que com a raiz não é nada oleosa, gente que tem a raiz muito oleosa. Não dá nem para você falar assim, tem a maior parte está aqui. Não, está totalmente distribuído, né? Talvez com procedimentos químicos que a gente tem aqui uma concentração de menos pessoas, né? De mais pessoas, desculpa, com menos procedimento químico. Mas do restante, tem gente que tem cabelo muito comprido, tem gente que tem cabelo bem curtinho. Enfim, é tudo muito variado. Isso que eu queria mostrar para vocês. Agora você imagina, pode ser que essa pessoa que tem aqui o cabelo com pouca curvatura tenha a raiz muito oleosa, mas tenha o fio pouco seco e tenha o cabelo muito longo. Então, assim, a hora que você pensa em todas as possibilidades, a gente não consegue traduzir isso em poucos tipos de cabelo. Isso porque eu estou considerando só esses parâmetros aqui. Eu poderia considerar muitos outros ainda. Mas quero fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Vamos lá. Para você, o que é o mais importante, né, na hora de escolher um produto capilar? Proporcionar uma boa higiene para o cabelo, deixar os cabelos bonitos e macios, ser prático, ter um preço bom. Me contem aí, o que vocês colocariam aí como primeiro, segundo, terceiro, como vocês classificariam a importância de cada coisa aí? E aí a gente vai ver como que vai ficar o resultado no final. Tá de longe, bom, mas a gente tem poucas pessoas que responderam, né? Vamos ver aí, vamos aguardar um pouquinho mais os resultados. Na outra vou esperar um pouquinho mais aí, mas por enquanto ainda o que está na frente é deixar o cabelo bonito, macio, que está ganhando. Será que todo mundo vai concordar? 55. Como na outra teve 59 pessoas respondendo, eu vou esperar mais uns segundinhos aí. Ter um preço bom e ser prático tá praticamente empatado aí, né? Interessante. Interessante isso. 55, acho que tá bom. Na verdade, o ter um preço bom, digamos assim, que ganhou do ser prático nesse momento, certo? Então, tá jóia. Bom, agora tá subindo mais um pouquinho ali os números, mas continua, acho que com a mesma classificação aí, mais ou menos. Então, tendo respondido isso, quero agora que vocês me deem algumas palavras. Palavras que vocês acham ali que descrevem o que você mais gostaria de conseguir com produtos para o seu cabelo. Se você pudesse assim falar, o que eu espero que um produto, quando eu vou comprar um produto, o que eu gostaria que ele me oferecesse? Coloquem aí para eu ver quais são as palavras que mais vão aparecer.
Olha, tá aparecendo já várias coisas aqui. Manter liso por mais tempo, hidratação das pontas, limpeza. O que está mais aparecendo aqui seria brilho, maciez, depois limpeza. Muitas palavras interessantes. Hidratação das pontas, reconstrução, restauração. A gente vai falar um pouquinho dessas palavras. Tá bem ativa aqui a participação. Legal. Olha, tem bastante coisa o pessoal colocando. Brilho, realmente está no centro aqui. Bons ativos, mais controle de volume, retirar a oleosidade, encorpamento, oferecer boa nutrição, sem frizz, cheiro bom, cadê? Aqui é importante também, né? Manter liso por mais tempo, muita coisa que a gente espera, né? Daí, gente, vocês já podem imaginar como que é o desafio de quem vai formular produtos, porque tem gente, cada pessoa vai dar uma prioridade diferente para uma dessas coisas. Tem certas coisas aqui que são em comum, que todo mundo quer. Né? Mas olha que interessante, enquanto tem uma pessoa que fala de definição de cachos, aqui bem embaixo aparece outra, manter liso por mais tempo. Então, as pessoas têm gostos, têm expectativas diferentes também. Isso é muito importante que a gente saiba, tá certo? Isso daqui, gente, ó, praticidade na aplicação, enfim, tudo isso é simplesmente para gente, para nós mesmos refletirmos aí sobre o desafio. Imagina como a gente consegue oferecer tudo isso. Não dá para oferecer tudo isso em um único produto, normalmente. Então, como a gente consegue direcionar isso para as pessoas certas? É um desafio, não é verdade? Então, vou voltar aqui para a apresentação que a gente estava, né? Deixa eu colocar aqui para eu seguir com vocês. Já voltou aqui para o PowerPoint, né? Eu espero. Então, vamos lá. Vamos começar por quem? Pelos consumidores. Afinal de contas, pelo menos todo mundo é consumidor, né? Eu posso até ser pesquisadora, a pessoa pode até trabalhar no marketing, mas ela continua sendo consumidor. E os consumidores, gente, têm vários desafios. O nosso primeiro desafio como consumidor é esse aqui. É a gente saber, ou melhor, a gente entender o nosso próprio cabelo, porque cada cabelo é único. Então, aquela pesquisa que eu fiz lá, que a gente viu a distribuição, né? Ah, eu tenho o cabelo mais liso, mais caracolado, tenho cabelo com raiz mais oleosa, menos oleosa, já vai definir ali algumas das expectativas também que a gente precisa do produto. Só que classificar os cabelos não é fácil. A gente vê lá no rótulo dos produtos, esse aqui é para cabelo oleoso, esse aqui é para cabelo liso. Você fala, mas o meu ele é liso e oleoso, qual que eu compro? Né? A gente fica com aquela dificuldade. E cientificamente falando, essa classificação também ainda é limitada. Deixa eu mostrar para vocês. Uma das possíveis classificações, e que ainda eu acho que é muito usada na literatura, é essa daqui que tem uma base georracial. Ou seja, né, ela tem a ver com a localização que a pessoa está no mundo e a raça da pessoa. Mas vocês podem ver que ela é extremamente limitada, porque ela se baseia aqui, ó, em 3 tipos só de cabelo. Só 3 tipos. Eu dividi o cabelo de todo mundo em 3 tipos, que seria o caucasiano, né? Aqui tem as características, mas a gente vê, ó, fino, liso a encaracolado e varia de loiro a escuro. Esse escuro seria um castanho escuro, né? Não pode ser preto. Se for preto, já seria o asiático. Então, o asiático tem essas características aqui, ele é grosso, liso a ondulado, castanho escuro a preto profundo. E o africano é grosso, ondulado a crespo, varia de castanho a preto. Mas vocês podem ver que, com certeza, deve ter muita gente aqui que não se encaixa bem em nenhuma delas. Às vezes você tem um cabelo que é bem grosso e que é loiro. Não, pode não ser o mais comum, mas como a gente tem uma grande diversidade racial, principalmente aqui no Brasil, que é um país tão multirracional, ela não vai englobar tudo. Sem contar que, por exemplo, ela também não considera, não engloba características do couro cabeludo, ela não engloba os seus hábitos, né? O que você já fez previamente no seu cabelo ou não. Então, assim, para a gente, para usar isso só para entender o nosso tipo de cabelo, escolher o
produto é limitada. Ela é útil para algumas pesquisas, mas ela é uma classificação ainda bastante limitada. Depois dessa, mais recentemente, veio uma nova classificação, e surgiram, na verdade, muitos outros estudos, e um desses estudos é esse que trouxe a possibilidade de classificar melhor de acordo com a curvatura. O pessoal que tem cabelo com textura, né, cabelo com curvatura, fechado, fala bastante dessa classificação e ainda faz subclassificações dentro dessa. Então, hoje em dia, é realmente muito usada aqui, essa classificação, principalmente, até mesmo assim, em salões, influencers, então não fica só no meio acadêmico. Nessa classificação, não importa a cor, por exemplo, nem se é espesso, se é mais fino o cabelo, mas importa o grau de curvatura. E aí tem uma série de parâmetros para definir esse grau de curvatura e encaixar aqui essas fotos apenas ilustram, não é só com base na foto que se define, tá? Tem alguns parâmetros, a gente não vai entrar nisso aqui na aula de hoje, que é muito específico, mas, enfim, a gente tem essa classificação por curvatura. E uma coisa que acontece e que causa muita confusão é que muita gente assume que cabelos que são lisos são mais oleosos e cabelos que têm essa curvatura mais alta, né, que estão mais para crespos, tem que eles são mais secos, né? De fato, tem a ver com a capacidade do sebo que a gente produz aqui no couro cabeludo se propagar ao longo do fio. Então, se eu tiver um cabelo mais comprido, vai ser mais difícil de se propagar até a ponta, isso é óbvio, mas também tem uma coisa que, né, que é a justificativa, que o cabelo, quanto mais crespo, ele também teria mais dificuldade de viajar ali ao longo do fio. Só que o que acontece? Existem muitas pessoas que têm o cabelo bastante crespo e que a raiz, o couro cabeludo pode sim ser muito oleoso, não é uma regra que, porque ele é crespo, o couro cabeludo não é oleoso. Não, não sei se tem alguém aqui, se quiser até comentar no chat lá, o meu é crespo, o couro cabeludo é oleoso, comenta lá para eu ver depois. Mas a gente sabe que tem vários casos desse. Então, não é uma regra. Pode até ser que o sebo não chegue mais para as pontas ali do cabelo, tudo bem, mas você pode ter um couro cabeludo muito oleoso que precisa de uma limpeza mais intensiva. Então, acaba que por essa classificação você acaba também ficando bastante limitado. Sem contar que isso aqui não considera se você já fez alguma modificação no seu cabelo, se ele é curto ou se ele é longo, não considera os seus gostos. Por isso, só essa classificação sozinha ainda é limitada para descrever todos os cabelos aí do nosso país, que, como eu estava dizendo, é um país multirracial, e que então a gente vai ter muitos tipos. Essa foto aqui até está bem gringa, eu diria assim, mas a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem muitos e muitos tipos de pessoas e de cabelos diferentes. E a ideia é que a gente sempre atenda toda essa diversidade, né? Então tá, então quando a gente está falando de curvatura, como a gente estava falando ali antes, o que define, né? Por que um cabelo é liso, o outro é mais cacheado, o outro é bem cacheado, enfim. A curvatura, ela é definida ali pelo formato do nosso folículo piloso. É como se fosse uma bolsinha aqui onde nasce, onde o cabelo é produzido, digamos assim. Mas esse não é o único parâmetro, né, que define. Então, além da curvatura, a gente tem muitos parâmetros que podem ser considerados ali no tipo de cabelo. O achatamento, sabe? Se olhar, é como se eu olhasse, faz de conta, ó, que esse lápis é o fio de cabelo, né? Então, se eu olhar ele assim, ele pode ser mais redondinho aqui ou mais achatado. Na maioria dos casos, quanto mais crespo, ele é mais achatado também. Existe uma correlação nisso, mas também existem outros parâmetros ainda. Tem a espessura, eu posso ter um cabelo mais fino, outro mais grosso. Eu posso ter cabelos com cores diferentes, seja a cor natural, ou seja a cor que eu tingi ali. Mas mesmo dentro da cor, né, como a gente tem dois tipos de melanina, a gente pode ter essa cor de uma forma mais intensa, eu tenho um grau de pigmentação maior ou menor também. Então, só isso daqui a gente já vê muitos parâmetros diferentes, e eu estou falando só do fio.
sem contar, né, como a gente estava dizendo, o couro cabeludo, certo? Então, nós temos aí muitos outros parâmetros que definem os nossos fios, seja pela própria natureza dele, mas sem contar tudo que a gente faz ao longo da nossa vida, as nossas preferências e escolhas. Eu gosto de fazer luzes, então vou fazer luzes, ele vai ter também características diferentes. Então, daí a gente já viu toda essa diversidade, como eu vou entender o meu cabelo, né? Como eu vou comparar? Aí eu assisto lá a recomendação de uma pessoa, ou converso com uma amiga, com um amigo que me recomenda um produto, eu uso aquele produto e no meu cabelo não dá certo. Porque são diferentes. Mas mais do que isso também, as expectativas podem ser diferentes. Se não bastasse todos aqueles diferentes tipos de cabelo que nós vimos, as pessoas são diferentes. Vocês viram lá nas palavrinhas que vocês colocaram o tanto de expectativa diferente que cada um tinha. As pessoas têm gostos diferentes, as pessoas têm expectativas diferentes. E isso torna tudo mais lindo, né? Porque se todo mundo fosse igual, não teria graça. Mas também torna tudo mais desafiador. E quando estou falando de expectativa, vocês mesmos já citaram várias lá, mas eu quero trazer aqui algumas. Quando a gente fala de cabelo, às vezes a gente precisa fazer algumas escolhas. E aqui eu não estou dizendo que se você quer ter um cabelo macio, seu cabelo tem que ficar sujo. Não é isso. Mas, para um determinado produto, a gente vai ter que balancear, né? Igual a gente fez lá de escolher é pouco ou muito, a gente vai ter que balancear para onde que a gente vai. E tanto é que se a gente está falando de limpeza, a gente pensa mais no shampoo, se a gente está pensando em maciez, a gente pensa mais no condicionador, são produtos diferentes. Só que tem gente, por exemplo, que não abre mão de um couro cabeludo bem limpo, o que é uma boa ideia, diga-se de passagem, né? Ainda que a pessoa fala, não, eu preciso que o meu couro cabeludo fique muito, muito limpo. É porque tem gente que gosta, assim, que ele não pode ficar nem um resíduo. Eu falo, assim, quando eu termino de lavar o cabelo, eu fico com aquela expectativa que fique bem, bem limpinho. Porque o meu couro cabeludo, ele tende a ser um pouco oleoso, sabe? Um pouco mais oleoso. Então, se não fica bem, bem limpo, eu sei que não vai durar muito. Já vou ter que lavar logo. Então, eu gosto que fica bem limpo ali. Ainda que isso possa, talvez, deixar os fios um pouco mais secos, mais ressecados, secos entre aspas, né? Menos macio. Outras pessoas não, falam, mesmo que ele fique um pouquinho oleoso, até outra lavagem, tá, eu prefiro assim para garantir que aquele vai ficar bem macio. Se a gente pode ter as duas coisas, seria ótimo, mas nem sempre isso é possível. Outra questão, aqui eu não coloquei o versus, mas poderia colocar comprimento versus maciez. Quanto mais comprido o cabelo vai ficando, aqui na ponta, esse cabelo aqui nasceu há muito tempo, né? Então, esse daqui é novinho, esse aqui é velhinho. Então, ele já passou por muita história aí, já passou por muitos danos, na verdade, né? Então, a gente nota que as pontas vão ficando, quanto mais longo ele vai ficando mais danificado, vai ficando menos macio. E aí, por exemplo, eu ainda que aqui eu sei que na ponta ele vai ficar assim, né, com mais dano, eu ainda assim prefiro um cabelo mais longo, pelo menos hoje, porque tem isso ainda, a gente muda de ideia, né? Às vezes meu cabelo é de um jeito hoje, amanhã ele é totalmente diferente. Mas outras pessoas falam, não, se for para ter essas pontas aqui, eu prefiro ter um cabelo curtinho, né? E não ficar com aquelas pontas secas, não, no cabelo muito comprido. Ou ainda a pessoa pode ter a questão do tipo de corte. Eu gosto de um corte mais assim, moderno e tal, mas que aí perde o corte rápido, né? Eu falo, uma das coisas que eu gosto do cabelo comprido é que ele pesa e que ele não perde o corte tão rápido quanto o cabelo curto. Para outras pessoas isso não faz a menor diferença, né? Então são preferências ali. Tem a questão que a gente já falou da curvatura natural. Tem muitos cabelos que têm essa curvatura, e só que às vezes você tem pessoas que gostam dele cacheado, do jeito que ele é naturalmente, e tem pessoas que querem mudar. Hoje, né, a gente tem um padrão aí imposto de que o liso é mais bonito, infelizmente, né? Sem nem contar assim, a questão de preconceito, de bullying, que infelizmente a gente vê isso em relação a cabelos cacheados. Então,
As pessoas têm todo o direito de escolher o que elas querem, se quer ser liso, se quer que seja natural. Eu só espero que realmente que isso seja por um gosto da pessoa e não por uma imposição aí de outras pessoas, porque isso infelizmente ainda acontece. Mas sabe que nos anos 80, por exemplo, o cacheado que era a moda. E aí, quem tinha o cabelo liso recorria ao permanente para fazer os seus cachos, enfim. Felizmente, mais recentemente, nós temos visto muitas mulheres aí empoderando outras mulheres quando mostram o seu cabelo cacheado natural e tudo mais. Então, eu tenho expectativa de que essa coisa dessa imposição e desse preconceito diminua com o tempo. Mas, enfim, manter a curva natural, ou a curvatura natural, ou alterar, alisar, por exemplo, ou se for um liso, cachear, desde que seja feito com procedimentos seguros, é realmente um direito de cada pessoa. A gente tem que ter a liberdade para fazer isso. No entanto, a gente sabe que o alisamento, assim como o permanente também, eles danificam a estrutura do cabelo. Então, também é uma escolha a ser feita em relação a isso. Olha, eu vou mudar a estrutura aqui do meu cabelo, mas será que isso não vai danificar, não vai perder a maciez e tudo mais? É uma outra escolha. Cada pessoa pode ter uma expectativa diferente. Tem também a questão da cor. Tem gente que prefere mudar de cor, tem gente que quer ter as cores mais diferentes possíveis, né? Usando tinturas ou até mesmo descolorindo, ainda ciente, é importante estar ciente disso, né? Que causa-se danos. A gente, quando faz mudança de coloração, ele não fica mais tão macio. Mas eu, por exemplo, agora faz tempo que eu não faço, tá só nas pontas praticamente. Mas eu gosto de fazer luzes. Eu sei que isso vai danificar. Não vai ficar. Meu cabelo, quando não tem luz, ele é muito mais macio, muito mais, tem muito mais brilho, é muito mais gostoso. Mas eu acho legal mudar de cor. Então, é uma escolha. Então, é legal a gente ter consciência de tudo isso e aí saber que a gente tem também expectativas diferentes e que meu cabelo, ainda que talvez eu faça a luz de minha amiga também, mas pode ser que a minha expectativa seja diferente da dela. Pode ser que ela não abra mão de que ele fique tão macio e talvez seja melhor então ela parar de fazer luz. Pode ser que eu amanhã resolva, não, cansei, resseca muito, tal, eu não vou mais fazer luzes, não. Tanto é que estou já há um bom tempo aqui na raiz, ele está sem, inclusive. Então, são escolhas, né? Outra expectativa, né, que pode ser diferente, pode mudar de pessoa para pessoa. A sua realidade financeira, em termos ali de valor mesmo, do preço que você vai pagar nos produtos. Existem produtos, até hoje a gente estava falando sobre isso na resposta de uma pergunta lá da caixinha, né? Tem produtos que têm muita pesquisa por trás para chegar naquela formulação, e aí eles atendem a algumas expectativas de uma forma melhor, mas acabam sendo também mais caros. Mas aí entra, mas tudo bem, ele é melhor, mas será que ele é necessário mesmo? A verdade é que não, né? Com produtos bem baratos, o básico, né, o essencial, a gente já consegue fazer. Existem produtos aí baratos para fazer esse trabalho principal, digamos. O que eu quero dizer com isso? Se você tem dinheiro para gastar com produtos mais caros e quer fazer isso, ótimo, maravilha, que bom para você. Mas se você não tem, também não tem razão para você ficar se endividando, comprando vários produtos ou produtos muito caros. Você pode sim optar por poucos produtos bons e baratos. Então, são escolhas e expectativas também. A gente tem que saber balancear tudo isso. Que mais? O tempo de dedicação. Como que é aí o seu dia a dia? Você tem tempo para cuidar dos seus cabelos? Porque às vezes a gente quer ter um cabelo básico, prático. Teve gente que colocou isso lá, praticidade, né, lá naquelas palavras. Então, escovar, passar chapinha, ou finalizar os cachos, ir com frequência no salão para manter um corte, enfim, às vezes são escolhas. Será que vale a pena eu fazer isso? Então, são prioridades que você tem que colocar aí na sua vida, né? E a minha realidade, talvez a sua também, não é igual à realidade
daquela modelo, daquela influência que vive da própria imagem, ela está sempre impecável ali, então ela faz parte até do trabalho dela, ela está cuidando sempre. Então eu não posso querer ter o cabelo igual ao dela, que está, sei lá, está sempre com o cabelo escovado, por exemplo. A gente tem que ter noção dessas expectativas. Além de tudo isso, né, do tempo que você tem para dedicar, tem toda a sua outra rotina por trás. O que que eu quero dizer com isso? Só um minutinho. Pode ser que a sua rotina exija mais cuidados. Como assim, Ana? Às vezes você pratica um esporte, que, por exemplo, natação, que aí você tem que lavar o cabelo todo dia, porque você entra na piscina, ou um esporte que você transpira muito, então você tem que lavar o cabelo todo dia, às vezes 2 vezes ao dia, sei lá, acho que eu estou exagerando, mas pode ser. Ou às vezes você trabalha no hospital, num ambiente de fábrica, num laboratório, que toda vez que você vai, você tem que chegar em casa e precisa lavar, né? Ainda que o seu couro cabeludo não seja tão oleoso, você precisa lavar por causa da sujeira do ambiente. Às vezes você só tem, pode ser até que você não lave todo dia, mas o único momento que dá para você lavar o cabelo é na hora de dormir. E aí não é uma boa ideia dormir com o cabelo molhado. Então você necessariamente tem que secar o cabelo. Então tem certas coisas da sua rotina que vão definir como que vai ser o seu cuidado capilar. E aí, que produto que eu vou usar? Então, por exemplo, se eu vou secar o cabelo, então talvez para mim é importante eu ter um protetor térmico, se eu não quero causar tanto dano. Ou às vezes eu não ligo que ele causa dano, então tá bom, então não preciso ter. É tudo isso que entra nessas expectativas. E aí, imagina a quantidade de pessoas com opiniões diferentes sobre tudo isso que a gente falou: rotina, preço, o que mais que eu falei ali? Tintura e tudo mais, curvatura. Cada pessoa é diferente. Então, esse foi o nosso desafio 2. Vamos para o nosso desafio 3 dos consumidores, né? Então, era a gente conhecer o nosso cabelo, entender as nossas expectativas e agora entender os rótulos, o nosso terceiro desafio. Uma vez que eu já parei para reconhecer todas as características do meu cabelo, todas as minhas preferências e realidades, né, pessoais ali, do momento, porque pode ser que daqui a um mês eu mude tudo de opinião, mas agora que eu defini tudo isso, eu vou escolher os meus produtos. Beleza, então agora eu vou pegar o meu produto, vou olhar para o rótulo e vou encontrar um produto que atenda tudo isso, certo? Todo mundo consegue fazer isso facinho? Acho que não, né? E às vezes a gente fica com uma grande sensação quando a gente compra um produto e ele não atende às nossas expectativas, a gente fica com uma grande sensação de que a gente está realmente, assim, sendo enganado, né? A gente fica com aquela pergunta: será que estão me enganando? Ou às vezes até quando a gente está lendo o rótulo, será que eles estão me enganando? Que isso aqui que eles estão falando é verdade ou não é verdade? Então é na hora da gente escolher o produto aqui, né? Na hora de entender os rótulos, que a gente se perde. E não é por falta de produtos, né? Muito pelo contrário, tem muito produto, tem produto para todos os gostos, para todos os bolsos, para todo quanto é tipo de cabelo, mas o problema não é isso. O problema é identificar ali o que, que é realmente que vai se encaixar bem para mim. Esse que é o grande desafio. Então, coloquem aí no chat. Eu não vou conseguir ver agora, mas depois eu vou dar uma olhadinha. Quando você vai buscar um shampoo, que tipo de shampoo que você busca? Ah, eu busco de liso ou cacheado, oleoso ou seco. Porque pode ser um liso oleoso, um liso seco, um cacheado oleoso, cacheado seco. Aí tem com química, com não sei o que lá. Tem um monte de coisa, mas que não contempla tudo. Então, é bem difícil você, pelas definições ali, encontrar um produto que abranja todas aquelas categorias que a gente falou. Eu, particularmente, nunca vi. Né? Isso sem nem falar do gosto e do preço, que aí são coisas, né, mais subjetivas, da rotina e tudo mais. Então, eu não sei vocês, mas eu acredito que eu já várias vezes, né, até mesmo antes de estudar sobre isso, pegava um produto e falava assim: gente, será que essa categoria que ele está falando, será que isso é verdade? Será que realmente vai ser bom aqui para um cabelo liso?
Tá, é para cabelo liso, mas é para deixar o cabelo liso mais liso ou para deixar ele mais volumoso? Né? Que isso não fica claro. Então, os termos do marketing, eles podem sim trazer muita confusão para a nossa cabeça, né? A gente fica ali, qual que é o melhor produto para o meu tipo de cabelo? Ele vai ser baseado em qual categoria? Então, por tudo isso, é muito difícil de eu escolher, mesmo que não seja uma propaganda enganosa, por ela não ser clara, você continua confusa. Né? Acontece muito isso, acho que é muito normal. Sem contar todas aquelas letrinhas miúdas que existem e que eu recomendo que vocês leiam sempre com atenção, porque ali às vezes está a chave para você matar a charada, mas ainda assim também não é algo totalmente claro, porque às vezes está escrito ali que o shampoo favorece o crescimento, né? Tá na parte grande, shampoo para crescer cabelo. Aí, que legal. A hora que você vai ler na letra miúda, ele fala que ele favorece o crescimento porque ele evita a quebra. Tá bom, tudo bem. Então não tem nada a ver com o crescimento que vai acontecer aqui na raiz. Ele evita a quebra. Aí tem um outro asterisco que fala, ele evita a quebra comparado a um shampoo que não tem agente condicionante. Ou seja, qualquer shampoo que tiver um agente condicionante também faria isso. Então, não é que ele tem uma propaganda enganosa, mas é um apelo ali que não é diferente, não vai fazer nada para você. E aí você compra e você fica, bom, não era uma propaganda enganosa, mas eu me sinto enganada mesmo assim, né? Não sei se já aconteceram com vocês, mas é comum. Por isso que vale a pena a gente ler as letrinhas miúdas, né? Só que daqui a pouco nós vamos entender também o porquê que também é difícil para o marketing informar essas coisas corretamente ao consumidor. Também não é tão simples, não estou só atacando pedra no marketing também não, tá? E aí entra aquela coisa, e se eu seguir a recomendação de tal pessoa? De uma influência, de uma amiga, enfim, de um familiar, você pode seguir, mas você tem que lembrar que o seu cabelo pode ser diferente do dela, as suas expectativas podem ser diferentes das delas. Então, tem um desafio aí ainda. Como que eu vou saber quem que realmente vai valer a pena eu ouvir para eu seguir a recomendação? Daqui a pouco a gente vai tentar responder todas essas perguntas, tá? Eu estou vendo aqui o pessoal foi respondendo. Shampoos com ingredientes refrescantes, a Sara falou, a Patrícia, por outro lado, falou, eu gosto do cabelo pesado. Tá vendo como é bem diferente? E, enfim, tem gente de cabelos mistos, né? Raízes oleosas, pontas secas, shampoo de limpeza profunda, enfim. A Luciana falou algo interessante. Não ligo muito para shampoo, ele só serve para limpar. Então, fazendo isso para mim tá bom. Muito legal, Luciana. Enfim, depois eu vou olhar com calma cada um, que teve bastante comentário aqui. Muito legal. E vamos em frente, então, vamos para o nosso quarto desafio. Quando entra o quarto desafio, é decifrar os ingredientes. Eu vejo que muita gente pergunta lá na nossa caixinha, para que serve isso? Qual ingrediente que é bom para isso, né? E só que na verdade, gente, essa classificação, bom, voltando, por que as pessoas buscam isso? Justamente por causa dessa classificação que a gente estava falando, a classificação lá dos rótulos nem sempre nos ajuda a escolher bem o produto. Então, tem muita gente que cria uma expectativa para descobrir o melhor produto para si com base naquela lista de ingredientes. Mas, gente, fala sério, né? Você realmente entende o que está escrito ali? Será que isso dá certo? Ou você está seguindo isso assim só porque alguma pessoa, geralmente uma influencer, né, falou que, sei lá, usar shampoo com sulfato faz mal para o cabelo cacheado. Será que isso é verdade? Né? Então, me conta aqui. Nem precisa contar, reflete aí com você, na verdade. Quem realmente sabe o significado dos ingredientes ali nas listas dos produtos? Você sabe o que é o tal do sulfato que ela está falando, que está abominando? Eu posso falar com segurança para vocês, gente, que até mesmo muitos químicos não sabem dizer o papel de tudo que tem ali só de olhar o nome. E sabe por que às vezes até ele pode saber, isso aqui é um surfactante, isso aqui é um polímero, mas ele não necessariamente sabe o papel daquilo naquela formulação. Sabe por quê?
por causa dessa frase aqui que eu sempre insisto, eu sempre falo lá no Instagram lá para o pessoal, tem que escrever assim, colar na parede. Uma formulação é muito mais do que a presença ou a ausência de um dado ingrediente. Nunca se esqueçam disso. Se vocês tivessem que aprender uma única coisa nova na aula de hoje, que fosse isso. Uma formulação é muito mais do que a presença ou ausência de um dado ingrediente. Os ingredientes, eles têm interações entre si. Então, o mesmo ingrediente, quando ele está sozinho, ele vai ter uma função. Quando ele está junto com outra coisa, ele tem outra função. Por exemplo, o sal. O sal, a gente sabe bem, se eu colocar sal aqui nessa água, a única coisa que ele vai fazer é deixar ela salgada, certo? Deixa eu beber água. Também ia me deixar desidratada, né, se eu tivesse muito sal ali e bebesse. Mas, no meu shampoo, ele tem um papel totalmente diferente. O pessoal fala que ele é espessante. Por que ele é espessante? Por que ele não espessar, o termo mais correto seria aumentar a viscosidade, né? Por que ele não aumenta a viscosidade, ele não espessa a água? Eu posso pôr o quanto eu quiser de sal aqui, que não vai mudar a viscosidade da água. Porque ele só tem um efeito de espessante quando ele está combinado com surfactantes e um determinado tipo de surfactante também, tá? Que são os iônicos. Porque aí eles juntos interagem e a micela, que era pequena, cresce e essa micela alongada ali dá uma maior viscosidade. Esse aqui, gente, é o exemplo mais simplesinho de tudo. Olhe na lista de ingredientes, o tanto de ingredientes que tem ali. Um interagindo com o outro, você não vai necessariamente, principalmente se você não for especialista na área, você não vai conseguir, assim, de cara, saber qual que é a função dele ali. Então, o caso dos sulfatos e tal, eu entendo que as pessoas, né, que têm o cabelo muito seco, principalmente no caso dos cabelos de maior curvatura, tendem a evitar, e que até falar sulfato é errado, né, que são surfactantes que têm o grupo sulfato, porque são surfactantes aniônicos que têm bastante poder de limpeza. Mas quando eles são usados em pequenas quantidades, junto com alguns outros surfactantes, eles podem até ajudar, né, dar uma boa sinergia, para dar uma boa limpeza sem ressecar também. Então, depende muito da concentração que ele está e com quem ele está combinado. Então, não necessariamente precisaria abolir, mas eu entendo também essas pessoas, porque justamente é difícil de você adivinhar se aquilo ali é bom limpante ou não. Então, na dúvida, a pessoa prefere não usar, né? E aí, o único problema é quando as pessoas viram como se ele fosse um vilão, como se ele fizesse mal, enfim, já cria toda uma outra história por trás. Mas vocês entendem, assim, o porquê que é tão complicado, né? Mas, assim, também é muito complicado depositar toda a minha esperança na presença ou na ausência de um dado ingrediente, porque aquilo não necessariamente vai significar tudo que tem na minha formulação. Então, é mais um desafio aí, né? A gente pode até, depois eu vou colocar essa reflexão, né? Então, será que vale a pena entender qualquer coisa ali do rótulo? Porque se vai ser assim, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Vamos para o próximo desafio, o desafio 5, que é enfrentar o bombardeio de informações. Porque se não bastasse todos esses desafios que a gente já falou, quando a gente tenta pesquisar, né, se informar melhor, fazer uma busca ali na internet para se informar melhor mesmo, a gente se depara com o quê? Com um mundo de fake news. Tá para nascer aí uma área que tenha mais absurdos e mais mitos assim propagados na internet do que a área do cabelo. Gente, como tem mitos assim. É gente falando de cabelo como se ele fosse assim impossível de ser regenerado, como se fosse uma coisa viva. Eu entre cabelo vivo, ser igual a medusa lá, né? Não ia querer isso não. É gente falando de cabelo como se ele fosse assim, de produtos, na verdade, não de cabelo, de produtos como se eles fossem milagrosos, né? Vendendo produto de tudo quanto é tipo, até balinha para crescer cabelo, não é verdade? Então a gente tem ali um bombardeio de coisas. Fora também que nós temos sim muitas dicas e recomendações de produtos que não são fake, mas como são muitas,
É difícil, porque são pessoas assim que relatam de verdade os produtos que elas gostaram, isso tem bastante, felizmente, tem também, né? Mas aí você vai lá e compra o mesmo produto que ela e você se sente enganado. Você acha, não, que a pessoa falou que esse produto era bom, para mim foi péssimo, não funcionou, ficou horrível, meu cabelo ficou pesado, ou meu cabelo ficou esturricado, não sei. Mas é claro, é porque você não tem o mesmo cabelo que ela, ou você, assim, até é parecido, mas às vezes a sua rotina é diferente, porque às vezes ela lava o cabelo todo dia, você lava 2 vezes por semana, ou vice-versa. Então, nem sempre essas recomendações ajudam, elas só ajudam se eu entender muito bem tudo que está ali por trás. Elas podem sim ser muito úteis se eu souber como interpretá-las bem. Então, vários desafios aí, né? Qual que é a solução disso? Vou dar aqui 6 pontos principais para vocês, né? 5 desafios, então vou colocar mais uma coisa que a gente pode fazer, tá? Como consumidores. Primeiro, aceitar que tudo isso são escolhas, né? Nunca dá para a gente sair só ganhando. Como tudo na vida, né? A gente ganha de um lado, perde do outro. Então, eu tenho que pensar, eu quero meu cabelo loiro, né? Eu acho bonito assim, mas eu vou perder no brilho, por exemplo, na hora que eu descolorir. Enfim, eu tenho que aceitar que para tudo são escolhas. Segundo, saber que não existem milagres. Não tem milagre, gente, não tem milagre. Milagre a gente pode ter quando a gente vai lá e reza e tal, não é o caso, não é disso que nós estamos falando aqui. Não existem produtos milagrosos. Quando estão tentando te vender coisas milagrosas, cai fora. Cai fora porque não existe. Se fosse assim super, super bom, já estaria super difundido. Como, as coisas que funcionam muito bem já estão bem difundidas. Por exemplo, quem conversa com a Luciana, né, falou, o que eu espero do shampoo? Limpar. Não tem muito segredo ali de como se dá a limpeza. Só que aí todos os produtos fazem isso. Achar que tem um produto ali que só aquela pessoa, ou aquela receitinha, né? Que só a pessoa sabe. Como é que tem empresa pesquisando aí no mundo inteiro e é aquela pessoa ali que na casa dela foi descobrir o segredo maravilhoso para todos os cabelos, que vai deixar todos os cabelos indo, né? Não faz sentido. Então, o segundo ponto, saber que não existe milagre. Terceiro, tem a ver com o que eu acabei de falar, né? Tomar cuidado com essas misturas e receitinhas e produtos irregulares também, porque para qualquer uma dessas coisas, se der errado, você não vai ter respaldo. Então, quando você usa um produto regular, se você tiver uma alergia, se você tiver qualquer problema, você pode entrar em contato com o SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Se eles não te derem respaldo, você pode denunciar na Anvisa. Misturinha, receitinha, às vezes a gente vai lá, segue o que a pessoa colocou na internet, fica com uma queimadura, e aí a pessoa não vai querer saber de você, não sabe nem que você existe, certo? Falei 3, né? O quarto é buscar informações confiáveis, o que é difícil, porque como saber onde a gente confiar, né? Então, a gente também tem que sempre aquela coisa, confiar, desconfiando, mas tentar sempre se formar através de fontes que se respaldem realmente, que se baseiem realmente na ciência, porque é isso que vai te garantir uma maior chance de acertar ali, né? 4. O 5, entender uma coisa, você só vai ter certeza absoluta de que aquele produto dá certo ou não no seu cabelo depois que você testar. Não importa. A fulano fala, não, eu só de olhar no rótulo, eu já tenho tanta experiência, eu sei se ele vai ser bom para mim ou não. Quem fala isso, ou é muito arrogante, ou não sabe muito bem o que está falando, porque não tem como. Você pode entender, você pode ser um formulador, você ainda assim precisa testar. Na teoria, uma coisa é de um jeito, na prática, ela pode ser diferente. Então, você entender do rótulo te guia muito. Você já, assim, você já faz uma pré-seleção daquilo que você sabe que não vai dar certo, sabe? Mas não é certeza absoluta de que aquilo vai dar certo. A gente tem que testar. Mas é claro que quando a gente tem o conhecimento, você não vai precisar testar, tipo, atirar para todo lado, né? Você já vai dar uma direcionada. Mas certeza absoluta é só testando.
Falei 5 já, né? Então, aceitar, saber que não tem milagre, tomar cuidado com receita e misturinha, buscar informações confiáveis, entender que você só vai ter certeza quando testar e, por fim, ser realista para não prejudicar o seu bolso. Se você não tem dinheiro para sair, como se diz, comprando tudo quanto é produto para testar, tente ser mais realista nisso. Se você não tem dinheiro para comprar produtos caríssimos, vamos tentar trabalhar ali com aqueles que são mais baratos mesmo. Não quero ver ninguém se endividando, né? Teve gente que fez o nosso curso da Química dos Cabelos Descomplicado, falou assim, nossa, o que eu economizei depois comprando, porque a pessoa usava produtos caríssimos, em vários produtos assim, sendo que ela nem precisava. Aí ela falou assim, só que eu economizei e já paguei o curso. Eu fiquei super feliz por causa disso, porque eu quero que as pessoas tenham essa liberdade, não quero que as pessoas se endividando por causa dos cuidados capilares, né? Cabelo é muito importante, sim, mas a gente consegue lidar com o básico também, isso é muito importante. Então, gente, essas 6 coisas que eu falei são coisas que você já pode fazer desde agora. Mas existem mais coisas que nós podemos fazer também para melhorar no longo prazo. Só que para isso, para melhorar essa situação aí, para enfrentar esses desafios de uma forma melhor, né, facilitar tudo isso, a gente vai precisar de um prazo mais longo e a gente vai precisar entender o lado de quem está por trás dos produtos. Ou seja, a gente precisa ver os desafios também, como eu disse, dos cientistas e do marketing lá das empresas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Os cientistas têm também muitos desafios. Os formuladores que criam os produtos que nós usamos, né? Sabe por que eles têm muitos desafios? Os primeiros desafios deles não são muito diferentes dos consumidores. Na verdade, os primeiros 2 desafios deles são justamente os mesmos dos consumidores. Por quê? Por causa dos tipos de cabelo, né, que são vários, eles têm que criar formulações para vários tipos de cabelos e eles têm que atender expectativas muito diferentes dos consumidores. O fato de existir muitos tipos de cabelos, sobretudo aqui no Brasil, né, e muitas expectativas diferentes também, faz com que seja muito difícil criar um produto que agrade todo mundo. Não vai agradar todo mundo. Então, você tem que criar formulações bem diversificadas, mas sempre o ideal seria a gente agradar com o mesmo produto o maior número de pessoas possível. Mas isso é bem desafiador. Na verdade, pelo conhecimento que a gente tem até atualmente, é praticamente impossível. E o Brasil é tão diversificado e tem tanta demanda também por produtos capilares que muitas empresas, né, de fora, né, de outros países, estão abrindo seus centros de pesquisa na parte de hair care aqui no Brasil. Para quê? Para poder focar justamente mais nos consumidores brasileiros, justamente por causa dessa grande diversidade que a gente tem aqui. Mas é realmente, assim, um desafio enorme, né? Se não bastasse isso, quase todos os estudos na literatura, né, que aí entra o outro desafio aqui dos cientistas, quase todos os estudos da literatura são baseados em um único, ou poucos, né, mas geralmente é quase que um único tipo de cabelo, ou tem muito pouca diferença. Por que, Ana, que é feito isso, tal? Tem um lado bom disso, né, da ciência usar, assim, geralmente um cabelo ali como padrão, que é para poder fazer comparações entre os estudos, sabe? Então, tem esse lado. Mas isso é ruim no sentido, assim, para a gente estabelecer o que realmente acontece na prática da maioria das pessoas. Infelizmente, essas pesquisas foram muito centradas, né, por muito tempo na Europa, e cabelos também com curvatura, geralmente cabelos mais lisos e tal. Então, quando a gente olha a gente busca estudos para cabelos com curvatura, as pesquisas são realmente muito limitadas ainda. Então, é difícil de se basear na literatura. Então, os cientistas ainda precisam pesquisar mais para ter uma base melhor para ir crescendo e formando conhecimento científico, né? Muitos estudos nesse sentido, às vezes, tem que partir quase do zero para desenvolver esse tipo de produto. E quando a gente está no meio acadêmico, né, a gente ainda tem a questão de que, às vezes, existem
por exemplo, pesquisas já feitas, só que dentro da empresa. Às vezes a empresa fez ali e aí aquilo fica com sigilo. Então, no meio acadêmico, é difícil às vezes da gente ter acesso a isso, porque não são pesquisas que estão amplamente difundidas. Sem contar que no meio acadêmico ainda, né, existe muitos casos assim em que a pesquisa é considerada fútil. Pesquisar sobre cabelo é coisa fútil. Para que a gente pesquisa? A gente tem que pesquisar a cura do câncer. Não estou dizendo que né, que a gente pode, na verdade, não dá nem para comparar esse tipo de coisas. Mas cabelos são super importantes também. Inclusive, as pessoas que fazem tratamento para câncer, atualmente fazem quimioterapia e tal, e às vezes perdem o cabelo, a gente vê o impacto que essas pessoas têm na autoestima e como isso influencia. Uma pessoa que fica com a autoestima ali muito baixa, né? Porque é como se, assim, cada vez que ela olha para o espelho lembra ela que ela está doente, sabe? E isso, às vezes, tem pessoas que conseguem enfrentar isso bem, tem pessoas que, às vezes, ficam tão mal com isso que afeta a parte psicológica e afeta o tratamento também. Então, assim, não estou dizendo que é para parar de pesquisar a cura do câncer para pesquisar cabelo, mas por que não a gente fazer pesquisa de vários aspectos, né? Mas, enfim, ainda existe esse preconceito, né, de ser considerado fútil e tal, e aí fica muito mais restrito dentro das empresas que querem vender o produto, só que aí o conhecimento não se dissemina e ele fica muito limitado, né, dentro ali só daquela empresa, uma não vai compartilhar com a outra. Tem esse desafio. Outra coisa também, a comunicação com o consumidor. Por quê? Como estava falando, né, na parte de cabelo é onde a gente tem mais mito e tudo mais. Então, os consumidores ainda têm muitos mitos na cabeça de coisas que vêm de muito tempo atrás. E outra coisa é que a grande parte não entende quase nada dos termos técnicos. Então, os cientistas não conseguem passar. Na verdade, esse produto vai oferecer, sei lá, um condicionamento assim assado, mas o consumidor não vai entender aquilo. Aí, o que o consumidor faz? Ele usa uns termos, que depois eu até vou falar um pouquinho disso, que na verdade às vezes não tem sentido nenhum. O que eu vejo, gente, na internet de termos que as pessoas pensam que está falando algo super científico e que não tem nada, sabe, que não faz o menor sentido ali. Por quê? Porque elas já foram bombardeadas ali pela mídia, pelo marketing. Então, tem assim, parece que o cientista e o consumidor é como se falasse dois idiomas totalmente diferentes. Um fala português, outro fala japonês. Então, assim, infelizmente, né, a gente sabe que a química e a ciência como um todo, básica ali das escolas, é tão fraca que não dá condição para as pessoas assim fazerem boas escolhas como cidadãos. Isso eu estou falando não é só para cabelo, não, viu? Para várias outras coisas. E aí elas não conseguem entender também o básico da comunicação com o cientista. E os cientistas ainda têm uma dificuldade, né, muito grande em transformar esses termos técnicos em termos que sejam fáceis para o consumidor entender. Então, como eu estava falando, e sem perder o rigor científico, né? Então, é como se cada um falasse um idioma completamente diferente. E é aí, gente, que entra o papel de um outro setor. Qual setor? O marketing, que supostamente deveria superar esse desafio, ele deveria ser o tradutor ali do cientista com o consumidor, né? Ele ia superar esse desafio da comunicação entre formulador, né, entre cientista e os consumidores. Mas será que é isso que acontece? Será que é isso que a gente vê? Não é bem o que a gente vê por aí, normalmente, infelizmente. Só que, assim, a gente também tem que entender os desafios do lado do marketing, né? A gente sempre tem aquela coisa, antes da gente sair criticando, vamos entender o lado de todo mundo. Mas antes de explicar os desafios do marketing, eu quero trazer aqui algumas palavrinhas. Vou deixar essas palavrinhas aí aparecendo enquanto eu vou repor aqui a minha água. São palavras que com certeza vocês já viram em muitos dos seus produtos, e inclusive eu vi também ali várias dessas palavras, nas palavras que vocês mesmos escreveram ali quando a gente fez aquela brincadeira lá no Mentimeter, né?
Aqui, gente, eu escolhi apenas alguns dos termos que são mais comuns de nós vermos nos rótulos e nas propagandas ali dos produtos de cabelo e que, cientificamente falando, não tem sentido nos cuidados capilares. Provavelmente muita gente ficou em choque agora, né? E deve estar se perguntando: o quê? Então as marcas estão me enganando, né? Porque eu acabei de comprar uma máscara de reconstrução. Eu quero um condicionador que hidrate o meu cabelo. Como assim, né? Você tá louca, Ana, né? Deve estar pensando aí. Não é isso, gente. Mas é que não é que a marca esteja te enganando, mas é que eles não estão falando disso cientificamente. Cientificamente, isso tudo aqui não teria sentido. Mas eles usam essas palavras que é como se fosse, como se eles tivessem assim uma certa licença poética para colocar ali. E por que que eles precisam dessa licença poética? Justamente porque se eles usassem os termos científicos, das duas uma, ou o consumidor não ia entender, ou não seria atrativo para o consumidor e aí ele não ia comprar. Então, assim, embora eu tenha dito, né, o marketing tem que melhorar a comunicação entre o cientista e o consumidor, mas no fundo essa não é a principal função do marketing. Qual que é a principal função do marketing? Aumentar as vendas, é deixar o negócio ali lucrativo. Ninguém está vendendo os produtos ali por caridade, né? Não tem, acho que a gente aqui todo mundo é adulto para não ter essa expectativa, sabe? Que são negócios. E então o marketing está ali para causar um desejo de compra no consumidor. Seria muita ingenuidade, né, a gente achar que eles vão fazer isso só para nos ajudar, claro que não. Então, é para isso também, eles fazem os produtos para ajudar no nosso dia a dia, mas eles fazem com o propósito de ganhar dinheiro, como qualquer empresa, de qualquer, como a gente faz no nosso trabalho, não é verdade? A não ser que seja um trabalho voluntário, isso não é errado, né? Não é ilegal. Então, assim, essas palavras aqui que eu usei como exemplo são usadas porque elas são o quê? Elas são mais próximo daquilo que o consumidor espera do produto. Tanto é que vocês colocaram várias dessas palavras lá no início da aula, né? Embora muitas dessas expectativas muitas vezes sejam irreais. Então, assim, embora não seja uma forma errada, ilegal, na minha opinião, pode não ser a melhor forma. Eu ainda acredito, né, mas aí é uma coisa pessoal aqui, de deixar bem claro isso, né, que pode e deve existir um marketing que promova, sim, a ciência e a comunicação científica ali, né, que promova a comunicação, na verdade, entre os cientistas e os consumidores. Eu entendo perfeitamente que isso não é fácil, eu não estou falando que, eles fazem isso porque, sei lá o quê, né, que eles são ruins. Não, eu sei que isso não é fácil. E nem sempre os consumidores estão abertos a ouvir isso. Tanto é que, ó, eu não vendo produto nenhum, não ganho, né, não produzo nada, e às vezes quando a gente fala disso, eu vejo que as pessoas ficam em choque, assim, elas não querem ouvir, sabe? Falam, não, elas não querem acreditar, né, na verdade. Então, imagina uma marca falando disso. Então, tem esse lado. Por outro lado, eu também acredito que essas questões estão mudando, que as pessoas estão ficando cada vez mais interessadas em ciência. A gente, acho que principalmente nos últimos anos, a gente vê, tanto é que as pessoas buscam coisas, micelar, nossa, isso daí deve ser super científico, né? Vou comprar esse produto só porque está escrito que ele é micelar. As pessoas estão buscando isso, embora elas ainda tenham um conhecimento muito limitado sobre ciência. Mas é aí que tá, eu acho que é aí que tem a oportunidade, né, do marketing promover a ciência, de ser explicativo, de ajudar, enfim, o consumidor a entender melhor. Eu acho que com isso, né, se isso, a gente conseguiria superar vários desses desafios que a gente mencionou aqui. É isso que eu acredito que a gente tem que trabalhar no longo prazo. Então, lembra, quando eu falei dos desafios do consumidor, no final, eu já dei 6 dicas de coisas que vocês podem fazer a partir de agora, já. Mas eu acredito que a gente tem coisas que a gente tem que trabalhar no longo prazo e que é um trabalho de formiguinha, né? Então, como eu estava dizendo, eu acredito também nisso por uma outra questão.
porque eu vejo muita gente interessada em aprender a ler os rótulos, em descobrir quais são os ingredientes que são proibidos e quais que são os liberados. Porque, na verdade, essas pessoas não sabem que não existe nada dentro de um produto cosmético regularizado que seja proibido, né? Mas às vezes é proibido para aquele procedimento que ela optou fazer. Mas será que aquele procedimento realmente era o melhor para ela? Então, assim, ao invés de informar tudo isso para as pessoas, tem muitas empresas, não todas, tá? Agora eu vou ser crítica, mas tem que deixar bem claro que não são todas, mas tem muitas empresas que se aproveitam disso daí para fazer o marketing do medo. O pessoal fala o terrorismo cosmético, né? E aí eles colocam aqueles claims, aqueles apelos de sem parabenos, sem petrolatos, sem silicones. Isso aqui no Brasil ainda não é ilegal, mas na Europa já é. Por que que é errado lá, né? É ilegal colocar esse tipo de claim? Porque ele induz o consumidor a acreditar que aquilo é ruim e que aquilo faz mal, então que ele não deve comprar produtos que contenham aquilo. Então, ao invés da empresa vender o produto dela por aquilo que ele contém, ele vende colocando medo no produto do outro por causa daquilo que ele tem e que não, porque se o produto é regular, gente, não tem nada ali de proibido, nada que faça mal, pode até não ser o melhor produto para o seu cabelo, mas então vamos explicar por que que aquele é melhor para o nosso cabelo, não é verdade? Então, assim, eu acredito muito ainda que as pessoas estão buscando isso, que as empresas deveriam se aproveitar disso. Outra razão para eu acreditar, né, que as pessoas estão mais interessadas na ciência é ver a quantidade de pessoas que estão buscando essas informações em perfis científicos mesmo, né? Então, assim, a minha questão aqui é por que não se aproveitar disso para trazer o que é científico de verdade para as pessoas e fazer uma tradução dessa. Eu sei que não é fácil, tá, gente? Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser a gente aqui sozinho que vai resolver isso, mas é um caminho a ser percorrido, tá bom? Tanto é que a gente já tenta fazer isso, né? Por exemplo, no nosso perfil lá no Instagram, como eu falei, eu tenho essa missão pessoal aí de levar a ciência para fora dos muros da universidade, e eu falei do nosso perfil específico, mas existem muitos outros cientistas trabalhando com divulgação científica, seja na área de cosméticos, em outras, e eu acredito que as empresas também podem começar a fazer isso, né, para se aproximarem dos seus consumidores com uma comunicação mais real. Se a comunicação entre todo mundo melhorar, né, entre o consumidor, o cientista, marketing e tal, todo mundo sai ganhando. A empresa vai vender mais, o cientista vai conseguir direcionar o produto melhor dele, e o consumidor vai conseguir escolher o produto dele melhor também, sem precisar ficar testando muitos e muitos produtos, vai economizar dinheiro. Olha quanta coisa interessante, né? Então, eu acredito, né, para mim, a melhor saída, como para muita coisa na vida, ainda é através da ciência e da educação. A gente vê que o problema na comunicação é por falta de base científica dos consumidores, né? E até mesmo da equipe de marketing. Hoje em dia já tem várias equipes de marketing que estão colocando cientistas juntos ali, mas ainda é restrito. E também dessa aproximação dos cientistas com a população. Mas isso eu vejo que já tem muito, como eu disse, né, vários cientistas que estão começando a fazer isso, e tem consumidores interessados em aprender cada vez mais, mas ainda é um trabalho de formiguinha. Então, da parte dos consumidores, o que dá para a gente fazer para promover isso daqui? Ao invés de ficar cobrando da empresa se ela tem ou se ela não tem parabeno, petrolato, nananã, é cobrar que as empresas façam um marketing realmente científico e não disfarçado, porque o que está acontecendo é como se diz, uma maquiagem de ciência. E aí também não se iludir por palavras bonitas que soam assim, parece ser muito científico, que não quer dizer nada. Se você não está entendendo aquela palavra, então não tem por. Micelar, não, ou poderia ser qualquer outra palavra aí, né? Deve ser muito científico, deve ser bom. Não fica deslumbrado com essas coisas, queira entender,
né? Usem e abusem também dos conhecimentos dos cientistas que estão trazendo aí nas redes sociais, ou em eventos como esse aqui de hoje, que é gratuito e tal, para quê? Para vocês se prepararem para questionar também o marketing e as empresas. Se eles perceberem esse interesse aí dos consumidores, eles com certeza vão ter que se adaptar, vão começar a atender isso, afinal de contas, eles estão lá para atender as demandas dos consumidores. Então, quero convidar vocês aqui a virem com a gente nesse trabalho de formiguinha também. Aqui eu estou falando de cabelo, gente, mas eu poderia extrapolar tudo que eu falei aqui para outros tipos de produtos, desde outros tipos de produtos cosméticos, mas até alimentos, medicamentos, né? Várias coisas do nosso dia a dia. Mas a ideia aqui hoje foi dar esse primeiro passo com vocês. Esse primeiro passo da gente estar ciente, né, de abrir os olhos da importância da gente se educar nesse sentido. E aí, se você gostou de tudo que você aprendeu aqui hoje, né, se você quer aprender ainda mais para se preparar, né, para essa caminhada de formiguinha aqui com a gente, digamos assim, eu tenho 2 convites para fazer para você. O primeiro é nos seguir nas redes sociais, engajar, né, já coloquei aqui, porque quando vocês engajam, vocês vão lá, interagem e tudo mais, vocês ajudam a gente a divulgar o nosso conteúdo, né, que é um conteúdo que está lá gratuitamente, e para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, porque chegando mais pessoas, a gente vai ter mais gente falando a mesma língua. E a gente ajuda a resolver esse problema da comunicação. Com isso, você também ajuda a divulgar a ciência. Você pode não ser um cientista, mas está ajudando a promover e a divulgar a ciência. E o segundo convite, né, para quem quiser se aprofundar mais, nós estamos, ainda mais, né, do que a gente já disponibiliza lá gratuitamente, nós estamos aqui com inscrições abertas para o nosso curso A Química dos Cabelos Descomplicada. Esse curso, né, deixei até aqui o QR Code, eu sei que o pessoal do CCE já estava colocando também o link ali no chat. Ele é um curso que tem vagas limitadas, vai começar daqui a pouquinho, agora em junho. As inscrições vão, a princípio, acho que, se eu não me engano, até dia 31 de maio, mas como as vagas são limitadas, eu não posso garantir que ainda vai ter vaga até lá, então, se der para você se programar, enfim, estar interessado quanto antes, é melhor para garantir. Eu acredito, não sou suspeito para falar, obviamente, mas eu acredito que tem um excelente investimento, tanto para você que quer aprender mais sobre os seus próprios cabelos e não tem base na química, até para você que trabalha na área de cabelos, pode ser assim, por exemplo, cabeleireiro, tudo mais, pessoas que produzem conteúdo na internet sobre cabelo, ou para quem é da área de química também e quer saber o que realmente tem de ciência ali, né? O que tem novidade, relacionar aquilo que você aprendeu da química com a parte de cabelos, enfim. Aqui a gente vai entender tudo, né, o que realmente tem de ciência por trás dos produtos, das técnicas que são oferecidas aí na internet, enfim, e o que é mito. A gente consegue separar bem isso. Então, ficam aí esses 2 convites para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa eu ver, eu acho que a gente ainda tem uns 10 minutinhos aí para responder algumas perguntas, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat do YouTube para eu ver se tem. Eu vou fazer o seguinte, ó, como teve muitos comentários aqui, eu acho que eu não vou conseguir enxergar as perguntas ao longo da lista aqui do chat. Se teve alguém que fez pergunta e quiser fazer de novo, eu vou pedir para colocar de novo lá no chat, que aí assim eu consigo visualizar. Tô vendo. O pessoal que falou que fez o curso, que legal, que fez o. Tem gente que já fez o mini curso também, o de introdução, muito legal. E muito bom. Deixa eu ver, será que não tem nenhuma pergunta? Por enquanto, a Luciana falou aula maravilhosa. Obrigada, Luciana. Fico contente que você tenha gostado. Vamos ver, vamos ver. Bom, por enquanto não está aparecendo aqui nenhuma pergunta, acho que só estou vendo aqui no chat, mas são os comentários mesmo. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida por enquanto e quiser levar depois as perguntas lá no nosso Instagram, a gente sempre abre caixinhas e tal, vocês podem fazer perguntas por lá também.
Deixa eu ver aqui se a equipe de apoio. Aqui. O pessoal me passou uma pergunta aqui. A Gabriele Galdino Conrado perguntou: Ana, sempre que faço botox capilar, o cabeleireiro sempre orienta a não usar shampoo com sal. Você pode comentar a respeito? Bom, aí já entram duas questões importantes, Gabriele. Vou comentar, então, como a gente já tem só a sua, dá para a gente explorar, porque isso é bem. Tem muita coisa aí por trás, mas eu vou tentar, como por enquanto só apareceu a sua pergunta, eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais clara. O que é o Botox capilar? Primeira pergunta. E aí eu vou ter que responder para você uma coisa. Não posso te garantir nada, não posso dizer o que é. Por quê? Porque esse é um nome que as pessoas dão para um produto. Tudo que é relacionado assim, a esses tratamentos, essas coisas, são nomes. Então, amanhã eu quero chamar eu tenho um salão e eu vou usar um determinado produto, eu quero falar, meu sobrenome é Percebon, então eu vou fazer o tratamento Percebon na Gabriele. E aí um outro salão faz esse mesmo tratamento e chama, sei lá, você é Conrado, né? O tratamento vai ser Conrado. Mas aí tem um outro salão, em um outro lugar, que faz um tratamento diferente, mas o sobrenome dele também é Conrado, aí ele também coloca Conrado. Ou seja, esses nomes não significam muita coisa. Essa é a primeira questão. Geralmente são alisamentos, são algum tipo de alisamento, mas qual? Porque existem vários tipos de alisamento, e aí a gente tem que reconhecer realmente, aí é um dos casos onde é super útil a gente entender ali os ingredientes alisantes, até para a gente saber qual que é permitido, se não foi batizado ali, se o produto realmente é regular, enfim, tem toda essa questão. Mas vamos supor que seja realmente um produto que faça alisamento. Tem sentido você usar shampoo sem sal? Não tem sentido nenhum. Ficar procurando shampoo sem sal. Até porque os produtos que são chamados shampoo sem sal, significa que ele não teve adição especificamente do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Mas aí ele sempre tem adição de algum outro sal ali, porque precisa de um especiante, ou vai ter adição até de polêmica. Então, assim, eu não sei de onde surgiu, na verdade eu acho que eu sei de onde surgiu esse mito, né, que as pessoas pensam que o sal resseca. Claro, se você estiver falando de uma salmoura super concentrada, como é a água do mar, ela pode desidratar, mas a quantidade que tem ali no shampoo não faz a menor diferença. Ele vai ser enxaguado depois junto com o shampoo, ou seja, não tem porquê. Isso é um mito, é um dos mitos que existem por aí, tá bom? Enfim, teve mais pergunta aqui. A Ingrid pediu para eu explicar um pouco mais, por favor, a utilização do sal junto com os surfactantes aniônicos. Essa é um pouco mais difícil de eu explicar sem ter dado a base ali dos surfactantes. Para quem conhece já a parte de surfactantes, sabe que eles são os responsáveis por formar a micela. E micela não é nenhuma novidade, tá, gente? A micela está presente, sim, nos shampoos, mas em tudo quanto é shampoo. Está presente no detergente de lavar louça, ela não é uma novidade, como às vezes aparece por causa do produto água micelar. O produto pode ter sido uma novidade, mas não por ter micelas, né? Enfim, os surfactantes formam a micela, eles se agregam e geralmente, é que eu não tenho aqui nem a coisa para ilustrar, mas eles formam micelas que são pequenas. Como eles são surfactantes com carga, o sal blinda essas cargas e aí eles mudam a estrutura dessa micela e ela cresce. Então, aquilo que era, vamos supor assim, como se ela fosse uma bolinha, ela fica uma coisa compridona. Essa coisa compridona se movimenta mais lentamente do que uma bolinha pequena. Como ela se movimenta mais lentamente, a sua formulação como um todo flui mais lentamente, ou seja, você tem um aumento de viscosidade. Esse é o que eu consigo explicar aqui com a base que a gente tem no momento, tá, Ingrid? Não dá para eu aprofundar muito, porque a gente não falou dos outros fundamentos que seriam para a gente aprender isso mais a fundo, mas espero que tenha pelo menos ajudado a explicar. Ou seja, se eu não tiver os surfactantes ali, né, se eu coloco o sal aqui na minha água, aproveitar para beber, não vai fazer diferença nenhuma para espessar, né? E é interessante, porque se você não for usar nenhum sal, então você vai ter que usar outros produtos espessantes, que às vezes são mais caros e que podem, às vezes, se depositar. E no shampoo não é legal, a gente tem muita coisa que se deposite. Então, assim, é super eficiente usar o sal, não tem porque ter medo do sal em nenhum caso, mesmo que tenha feito
o alisamento, o botox lá, que a Gabriele mencionou, por exemplo. Tá tendo mais perguntas aqui. Sobre a composição de tratamentos capilares, quais os ativos que devemos levar em consideração para ter um tratamento capilar bom? Eles não colocaram qual que é quem fez a pergunta, mas lembra disso aqui. Uma formulação é muito mais que a presença ou ausência de um dado ingrediente. Não é, preciso ter esses ingredientes que vai te resolver. Sabe? A gente tem essa expectativa de que olhar ali para o ativo, a gente tem que entender um pouco mais do todo. E se a gente tivesse uma melhor comunicação do marketing, eles seriam responsáveis. Mas assim, até porque, gente, às vezes tem assim, a gente fica, agora qual que é a moda? Agora a moda é o ácido hialurônico, né? Que agora acho que vai sair de moda também por causa daquele bafafá do produto que estava aí esses dias, mas enfim, que não tem nada a ver com ácido hialurônico, aquilo que estava acontecendo. Mas o ácido hialurônico não faz diferença no cabelo, mas está na moda. Vamos supor que ele fizesse. Ele às vezes até dificulta ali a formulação, mas como todo mundo está querendo que coloque o ácido hialurônico, o que o formulador, o marketing chega e fala lá para o formulador, você tem que pôr o ácido hialurônico. O formulador fala assim, mas não vai funcionar para nada, não vai melhorar a formulação. A gente tem outras coisas muito mais interessantes, é que essa formulação está com uma combinação que é muito melhor. Mas o consumidor quer ácido hialurônico, porque alguma blogueira falou que era bom, ou porque as pessoas pensam que ácido hialurônico é bom para a pele, deve ser bom para o cabelo também. Dá um jeito aí de pôr ácido hialurônico. Ele vai lá e põe. Põe um tiquinho de nada, que não vai fazer diferença nenhuma, vai ser enxaguado, mas está no rótulo. Entende? Então, a gente não pode ficar só com essas expectativas. Lembra que eu falei que se tivesse uma lição para levar é essa daqui, porque senão a gente fica se escravizando aí com o nome de ativo e não é por aí, tá bom? Seria mais fácil, né? Mas não é fácil. Vamos lá. Teve uma pessoa que perguntou se no curso é possível aprender a formular cosméticos. Não, esse curso não é voltado para isso. A gente tem cursos voltados para a parte voltados para os formuladores, mas aí não é esse curso, né? A gente tem introdução à química de cosméticos, que dá uma pequena base, e depois os módulos avançados em química de cosméticos, né, que são mais nesse sentido, mas geralmente para quem também já tem uma certa formação aí na área, né? Seria mais para se especializar nesse sentido. A química dos cabelos complicados é um curso para qualquer pessoa, para leigos, enfim, que você possa. Lembrando que até agora que estou percebendo que a pergunta é formular os próprios cosméticos, cuidado, que eu não sei se você tem alguma formação assim por trás, mas esse negócio de formular cosmético em casa não é seguro, tá? Eu sei formular, eu não faço cosmético em casa, porque eu sei que isso não seria seguro. É interessante, quanto mais a gente sabe, mais a gente vê o quanto a gente precisa ter cuidado, quanto que a gente precisa aprender. Às vezes a pessoa pensa, eu sei fazer bolo, né? Eu sei fazer cosmético. Não é bem assim. Tome muito cuidado com isso, tá, gente? Vamos lá. A presença da melanina altera a condição do cabelo? Por exemplo, fica mais seco? A melanina natural do cabelo? Não, ela altera características do cabelo. Na verdade, se você pegar um cabelo, por exemplo, o meu antes de descolorir tinha mais melanina. Fui lá, oxidei e tal, tirei melanina, ele fica até mais seco depois. Mas não é nem por causa da melanina em si, porque eu oxidei um monte de coisa ali. Mas quando eu tenho mais melanina, também ele fica mais protegido de radiação ultravioleta, ele acaba tendo um pouco mais brilho. Então, assim, não sei se era isso bem a sua pergunta, mas a princípio, se eu entendi bem, a princípio não. A Michelle está perguntando o que eu acho da proposta dos produtos naturalistas. É uma pergunta muito genérica, difícil de eu dizer porque assim, o que seria um produto naturalista, né? Isso aqui dá uma discussão e tanto. A questão, o que eu posso já te falar, para te responder assim, ser natural, a gente tem até post lá no nosso Instagram sobre isso. Ser natural não necessariamente é nem mais saudável e não é também necessariamente mais sustentável, não é necessariamente melhor para o meio ambiente. A gente tem exemplos lá, depois se vocês quiserem, busca lá nos nossos posts que vocês vão achar explicação para isso. Mas a gente pode sim
as pessoas podem, por alguma razão, querer produtos naturais. A questão é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe o greenwashing, né, que é aquela lavagem, né, eles colocam alguma coisa para parecer que é mais natural e não tem nada disso. Não existe uma regulamentação para isso. Então, tem que tomar muito cuidado, porque pode ser só uma palavra que as pessoas colocam como se fosse uma palavra mágica ali para vender e que não significa nada no final das contas, tá bom? Mas não também, aqueles que são feitos dessa forma e de uma forma séria, e existe um público que está muito interessado nisso e tem muito a crescer. A gente fala mais disso, desse assunto, né, que aí já fica um pouco fora do tema de hoje, mas a gente fala mais disso no assunto dos outros cursos, inclusive. A Ingrid poderia explicar a interação entre o ácido hialurônico e os óleos presentes no shampoo. Eles não têm, o ácido hialurônico é muito hidrossolúvel, né? E os óleos não tem entre eles, não sei se é isso. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas a princípio eles não têm muitas interações entre si, tá? A Edilane pediu para eu explicar sobre o termo hidratar o cabelo. A gente tem um post só sobre isso também, recomendo vocês darem uma olhada, mas eu vou tentar resumir aqui rapidamente, porque agora a gente já chegou no horário de finalizar aqui a aula. Mas a questão é, hidratar, a gente confunde hidratar o cabelo com hidratar a pele. A pele, quando ela está bem hidratada, ela fica mais macia, né? Ela fica mais gostosa. Assim. Então, quando a gente está esperando que o cabelo fique mais macio, a gente tende a falar, eu quero um cabelo hidratado. No entanto, o significado da palavra hidratar, propriamente dito, significa fornecer água, digamos assim. Então, na pele isso faz sentido. Quando ela está com bastante água, ela está hidratada, ela fica mais macia. Mas no cabelo, não. Então, a gente usa esse termo, o marketing usa esse termo, né? Porque as pessoas falam, quero fazer uma hidratação no cabelo, mas o que a pessoa está querendo dizer, no fundo, é que ela quer ficar com o cabelo mais macio, com o cabelo mais brilhante, mais fácil de pentear. O termo mais correto a ser usado seria condicionar, né? Que é o que os condicionadores, as máscaras, todos esses produtos fazem, né? E fazem muito bem, desde o mais simples até o mais sofisticado. E só que aí, até aí tudo bem, a gente só trocou a palavra, enfim, o que a pessoa quer dizer é que ele vai ficar mais macio. Só que o problema é que aí quem vai ler, hidratar significa colocar água. Aí a pessoa fica achando que é bom eu colocar coisa para encher meu cabelo de água, né? E não é bem por aí. A gente não precisa ficar isso, na verdade, para o cabelo, se você ficar tumescendo muito ele, a gente explica isso mais a fundo lá no curso, na verdade, nem é bom você deixar seu cabelo mais frágil ao longo prazo, então isso é muito pior. Então, por isso, desse problema da palavra hidratar. Não é que o marketing coloca ali para nos confundir. Não, é porque, de novo, aquela coisa para a pessoa entender melhor. Ela vai associar com a hidratação da pele. O problema é que o cabelo e a pele funcionam de formas muito diferentes. Bem, gente, deixa eu parar aqui um pouquinho o compartilhamento, porque agora a gente deu aqui o nosso horário e eu vou, então, finalizar por aqui, tá? Eu acho também que deu para a gente responder, se não foram todas, pelo menos a maioria aí das perguntas. Então, eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer aqui o pessoal do CCE também, que está me dando apoio, né, para fazer aqui a transmissão ao vivo. Espero que todos vocês tenham gostado, espero, inclusive, encontrar muitos de vocês depois lá no nosso outro curso, na Química dos Cabelos Descomplicada. E se não for por lá, também que seja nas redes sociais, enfim, que a gente continue interagindo, tá bom? Um abraço para vocês, obrigada aí pela confiança no nosso trabalho e até uma próxima. Boa noite. Tchau, tchau.